Olá, meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado por ter clicado no vídeo. O bate-papo hoje é um assunto que era mais recorrente, sinceramente falando, há alguns anos. Hoje eu acho que as pessoas já entenderam que não faz sentido esperar uma queda no valor dos imóveis. E eu vou explicar o porquê, né? Atualmente não tenho mais tido tanto dessa conversa, né? Era mais alguns anos atrás, né? Falavam-se em bolhas e tal, especialmente em 2009, quando teve a bolha lá nos Estados Unidos, né? Que eu já comentei em alguns vídeos aqui, não tem nada a ver aqui com o Brasil, a forma que eles tinham lá, ou tem, de negociações dos financiamentos, né? Basicamente lá eles financiavam o imóvel, a pessoa poderia hipotecar e eles iam emprestando o valor várias vezes, né? E isso acabou quebrando dois bancos e desencadeou aquele problema todo. Aqui no Brasil não. Se você tem um imóvel, vai fazer o financiamento dele, é uma alienação fiduciária só e os bancos eles têm o poder aí de também retomar em caso de inadimplência das parcelas, né? Então é muito diferente. E o outro cenário por que os imóveis não baixam de valor é nosso modelo econômico, né? Então pode-se falar aí capitalismo neoliberal, economia de mercado, mas o modus operandi é basicamente esse ciclo que eu vou comentar aqui, fazendo com que não só o imóvel, né, qualquer outro bem aí, sempre tem aumento de valores, né? Porque dentro desse modelo, tudo é mercadoria. Então, desde a água, luz, né, alimentação, tudo é mercadoria. Isso é mercadoria para acabar gerando lucro, né? Para obtenção de lucro. Então, o imóvel não vai fugir disso. E esse informativo aqui, tá? Eu não faço nenhum juízo de valor, é o que é na prática, tá? Não é a minha opinião, não é nada disso, é o que é, tá? Voltando. Então, tudo é mercadoria. E dentro disso, se você tem a perspectiva de comprar um imóvel e qualquer outro bem, você vai acabar sempre encontrando uma demanda e uma oferta, né? A lei da oferta e procura. Dentro disso, vou colocar como exemplo o próprio ano que nós estamos, 2025, a época que nós estamos. Nós estamos hoje com um dos menores índices de desemprego, a renda das pessoas aumentou, se tem baixo desemprego, tem mais pessoas com dinheiro, né, circulando. Isso faz com que a demanda ela aumente, e como a gente tem um nível de indústrias ou serviços que não está preparado para esse aumento de demanda, acaba tendo inflação. E aí, a inflação acaba tendo o controle através do Banco Central com algumas medidas. E essa medida é um aumento dos juros. Então, o aumento dos juros, o Banco Central acredita que é o melhor remédio para controlar a inflação. E aí, com o aumento de juros, você restringe o consumo, né? Restringe o crédito, consequentemente o consumo, mas também você restringe o aumento de investimentos, né? Por parte de quem tem empresa. Então, o pequeno, médio empresário, com essa política do Banco Central, lembrando que é um órgão independente dos governos, acabam não tendo, os pequenos e médios, eles acabam tendo uma dependência maior, né, do crédito, eles acabam não conseguindo, né, aumentar aí a sua oferta. Aqueles que, de repente, poderiam disponibilizar recursos, acabam mantendo o valor rendendo, né, porque como aumenta os juros, aumenta os rendimentos, então a pessoa prefere viver com os rendimentos do que ele tem guardado, né, e aí isso gera uma retração na economia por conta disso, e aí, consequentemente, pode gerar um aumento no desemprego. A baixa do desemprego, ela tem relação direta também com o aumento de salários, né? Então, quanto menos pessoas desempregado, maior o poder aí de negociação com relação aos salários. Então, com esse aumento de juros, acaba dando uma esfriada nisso. E no segmento dos imóveis, o que acontece? Quando você aumenta os juros,
você diminui o poder de compra das pessoas que estão, de repente, procurando alguma coisa pronta. E esses imóveis prontos acaba tendo uma outra consequência. Porque você poderia até pensar, bom, se menos pessoas terão poder aquisitivo para comprar esse imóvel pronto, o proprietário vai ter que baixar o preço, né? Só que dá um outro efeito. Se você tem uma quantidade de pessoas que não está conseguindo comprar, você vai aumentar a quantidade de pessoas que terão que alugar. E aí o aluguel aumenta. Então, a gente teve aumentos de aluguel de cerca de 15% nos últimos anos. E isso faz com que a pessoa repense a venda. Porque o dinheiro dela guardado, se você tem um aumento de 15%, 12%, 15%, nenhum rendimento vai pagar isso no ano, a não ser, lógico, os de alto risco. Então, ele segura. Os imóveis na planta continuam vendendo demais, tem batido recordes. Por quê? Porque acaba sendo a melhor opção para a pessoa comprar o seu apartamento ou fazer aquele upgrade. Então, se a pessoa mora hoje em 100 metros e a família aumentou, ela está precisando de 150, 170 metros, ela compra o imóvel na planta, chega lá no final, ela põe a venda o que mora, ou põe para alugar e ajudar no financiamento, e aí faz esse upgrade, desculpa, com maior tranquilidade. Então, esfriou a demanda, você tem depois a volta, porque eles começam a dosar a inflação baixa, aí eles começam a fazer a sintonia de volta do aumento da diminuição dos juros. Quando ele faz essa volta, a demanda vem com muita força. Isso faz com que os preços aumentem ainda mais. Então, as construtoras grandes, mesmo nesse período, elas continuam lançando, né? Porque o imóvel na planta vai vendendo super bem. Eles não têm mais o fantasma dos distratos, como tinham em 2015, com a assinatura da lei dos distratos em 2017. Então, você tem uma valorização muito grande dos imóveis sempre, especialmente aqui em São Paulo, né? Um outro fator seria a questão que São Paulo, por exemplo, nós temos aí uma cidade na grande São Paulo, 15 milhões de pessoas, que tem de 10 a 15 bairros de desejo. Então é muita gente querendo morar nos bairros onde tem metrô, nos bairros onde tem uma infraestrutura diferente, com mais lazer, com shoppings, com grandes hospitais, né? E isso a gente pode levar a nível Brasil, tá? Porque se a gente for ver São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes a pessoa sonha em morar numa cidade litorânea, Rio de Janeiro também é super bacana, né? Mas só que São Paulo, ele tem muito mais opções em termos de grandes hospitais, grandes faculdades, os empregos. Então, é uma demanda muito alta a nível Brasil que a gente tem na cidade. Isso, por consequência, traz uma valorização no valor por metro quadrado dos principais bairros, dos bairros mais consolidados. Então, é isso. Basicamente, é isso. O recado é, se você, de repente, está pesquisando, viu, gostou, cabe dentro do orçamento, chora o melhor preço e seja feliz, meu amigo. Não vai conversar com o gerente do banco, com o cunhado, que eles vão falar que não é o momento, e você vai perder oportunidades, como infelizmente eu já vi algumas pessoas no passado perderem, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou deixar um link aqui abaixo, se você estiver buscando algo, eu tenho algumas sugestões, ou pode me chamar aqui no WhatsApp que eu te ajudo com algumas ideias, tá bom? Se puder curtir o vídeo aí, eu agradeço. Lembrando que os vídeos são totalmente amadores, são mais recados mesmo, um bate-papo, eu trago somente experiências do que eu tive no decorrer do tempo aí nesse mercado, tá bom? Forte abraço. Se quiser fazer um Pix também, ao invés do curtir, eu agradeço. Mas obrigado aí, tudo de bom. Forte abraço.